gente, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, reunidos em comunhão para conversar. Fake Natty, Pope Francis, para conversar sobre residência, carreira, projetos de vida e outras cositas más dentro da medicina. Eu sou a Joana, sou médica pediatra. E eu sou o John, e pra você que não acompanhou os bastidores do início desse episódio, saiba que rolou uma briga. Então eu tô aqui sorrindo socialmente pra dizer que está tudo bem, e na realidade está sim, porque hoje a gente vai receber mais uma vez uma das especialidades mais maneiras do mundo, e não é à toa que eu fiz ela. Hoje o episódio é sobre clínica médica e a gente tem um convidado especial. Antes de apresentar o convidado especial, esse podcast foi muito pedido pela galera. A galera tava pedindo, né? A gente teve um episódio de clínica médica na primeiríssima temporada. Eu não lembro mais de que instituição. Unicamp. Unicamp. Com você, não. Não foi. Não foi, é verdade, já lembrei. E desde sempre sou apresentadora aqui. Errou. Desde sempre sou apresentadora aqui. Verdade. Enfim, um lapso. E hoje a gente vai falar sobre clínica médica em uma das instituições cujas vagas de residência estão mais crescendo ao longo dos últimos anos. Em termos de número, é uma instituição que já é de procura e de quantidade de vagas disponíveis também na instituição, uma instituição de excelência absurda e que muita gente está procurando, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Se apresenta aí, Rodrigão, por favor. Salve, salve, galera. Vocês já me conhecem, e para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Eu fiz residência de clínica médica lá no Albert Einstein. Terminei, inclusive, terminei agora esse ano, em fevereiro. Então, término recente aí, tô com umas coisas fresquinhas na memória pra gente conversar bastante sobre a clínica médica lá da instituição. Um término recente. Você quer conversar sobre isso? Caraca, eu não lembrava que você tinha terminado agora a residência. Esse término recente aí vai ficar pro final aí, pra quem quiser escutar o podcast. Agora eu fiquei curiosa, tá? Boa. Rodrigão, seja muito, muito, muito bem-vindo. Você tá no R+, você não está no R+, eu sei a resposta disso, não é uma pergunta retórica, mas fala aí pra galera. Fala com o teu público, cara. Fala com o teu público onde você tá hoje, com o que você tá trabalhando, pra galera ter uma ideia também. Não tô fazendo R... De onde você veio? O início de Belém? Acabei de vir de Belém, mentira. Lá na minha faculdade. Onde você fez faculdade? Acabei de vir de Belém. Trouxe um sorvete de tapioca aqui, que pelo amor de Deus... Mas não vou desvirtuar o assunto, não. Fala aí. Já desvirtuou. Galera, eu sou lá de Belém do Pará. Me formei no Sesupão lá, que é uma faculdade particular lá de Belém do Pará. E desde o início já tinha a ideia de sair de Belém e fazer residência aqui em São Paulo, porque aqui é um centro de referência, tem uma estrutura muito maior para a saúde, uma estrutura de ensino, de pesquisa bem maior que lá em Belém. Então, desde quando eu comecei a ir terminando a faculdade, já comecei a pensar, só vou prestar prova para São Paulo, só prestar prova para São Paulo. De fato, fiz isso. Prestei prova só para instituições aqui de São Paulo e vim para cá, me mandei para cá para fazer residência aqui. Boa demais. Maravilhoso. E me diz uma coisa, Rodrigão, por que clínica médica e por que Einstein? Como que foi esse processo de decisão para a especialidade e para o local? O processo de decisão para clínica médica foi bem complexo, na verdade, porque eu construí o meu currículo ao longo da faculdade inteira voltado para cirurgia. Eu entrei na faculdade querendo fazer cirurgia plástica, na verdade. Credo. Eu assistia uma série de cirurgião plástico e via, aquele glamour. Nip Tuck? Qual era? Nip Tuck. Caraca! Nip Tuck, essa mesmo. Tu Porra, já assistiu também? Bom, muito bom. Pô, o glamour fudido, né? Lá. Sensacional. O cara faz cirurgia plástica no traficante, uma doidice lá e salva não sei o que, uma E tinha serial killer, uma doideira. Serial killer, verdade. Passava onde disso? Passava na Fox, antigamente. Caraca, maluco. Volta pro assunto, vamos lá. Se entregaram. Queria fazer cirurgia plástica, entrei com essa ideia de cirurgia plástica, só que, quando entrei no internato de cirurgia, que eu vi com todo respeito, né, como é que é a rotina dos caras, falei, cara, não é pra mim isso daqui, não me encaixo na rotina, não me encaixo na cultura, nem na rotina da cirurgia. E aí, quando eu passei do internato da clínica médica, eu falei, pô, aquela delícia, né? Aquela fosforilação sem fim, do raciocínio diagnóstico, um bate-papo, assim, que de 2 horas, que no final tu pede um hemograma. Pô, eu achava lindo aquilo lá. Adorava aquele bate-papo, aquela fosforilação, investigação diagnóstica, e vai lá com o paciente, conversa com ele. Não que o pessoal da cirurgia não faça isso, um tempo mais reduzido, né? Mas
Gostava disso. Aí me apaixonei pela clínica médica e decidi fazer. Agora, o Einstein, olha só que engraçado, né? Na verdade, eu nunca pensei em fazer Einstein no início. Porque eu até conversei contigo antes de começar o podcast que tinha dificuldade de encontrar residente do Einstein. Antes, a minha turma foi a primeira turma com 10 residentes. Antes eram 3 só. Sim. Então, tu não escutava o nome do Einstein por aí falando sobre a residência do Einstein. Porque, pô, se na USP lá formam 60, quando eu entrei, eu acho que eu era a 6ª turma de residentes, meu, todos os residentes formados pelo Einstein não davam uma turma formada pela USP. Então, pô, claro que tu não ia escutar muito o nome do Einstein por aí. Só que fui fazendo prova, vi que tinha o Einstein, vi que tinha o Círio, comecei a pesquisar sobre os dois, me interessei muito mais pelo Einstein e falei, cara, pô, quando eu cheguei a vir para cá, para São Paulo, que foi quando eu comecei a fazer, a estudar para as provas, assim, já mais intensivo para cá, eu troquei uma ideia com uma R+ minha, né, que já se formou, e também fui lá no Einstein presencialmente, troquei uma ideia com o coordenador da residência clínica médica, ele me apresentou o hospital, me explicou como é que funciona a residência e, cara, achei fenomenal, achei sensacional. Pô, rapidinho, achei animal isso, a ideia de você ir lá proativamente. Conta um pouquinho como é que foi isso, porque assim, muita gente pergunta pra gente, eu queria ver se o serviço é isso mesmo, eu só ouço falar. Não são todas as instituições que vão dar esse tipo de abertura, mas eu acho muito bacana, ainda mais uma instituição que está querendo se consagrar no mercado, que a gente tem visto essa movimentação do Einstein nos últimos anos, faz muito sentido que isso seja uma possibilidade. Então, como é que foi? Você mandou um e-mail pro coordenador? Você chegou lá e... Não, na verdade foi Conta assim. aí. Eu conversei com a Beatriz, que era minha R+ na época, né? Quando a gente começa nessa fase mais de prova, já começa aqueles grupinhos, né? Monta um grupinhozão, quem vai fazer tal coisa, papá. E aí eu perguntei, alguém conhece alguém que faz Albert Einstein? Aí me passaram o número da Bia. Conversei com ela, troquei uma ideia com ela, me explicou como é que era. E ela falou, tu não quer conversar com o Bonamigo, que é o coordenador da nossa residência? Eu falei, pô, topo. E tem um vídeo do Bonamigo no YouTube, que até hoje eu brinco com ele. Falei, pô, Bona, tá antigo esse vídeo já aí, né? Falando da residência do Einstein. E aí eu mandei, cara, o Bona, ele é fenomenal. Ele é um coordenador muito aberto, mandei mensagem pra ele. E ele não contou conversa. Na mesma hora ele mandou assim, tu não quer vir aqui conhecer o Einstein? Vem aqui, eu vou estar tal dia aqui. Vem aqui, legal, a gente conversa. Pô, maneiro, totalmente aberto. Eu colei lá com ele. Aí eu passei uma manhã com ele rodando, ele me explicando como é que funcionava a residência, me apresentou as preceptoras que estavam na época, né, vigentes ainda, trocando ideia, e foi isso. Você tinha feito a prova, não? Não, ainda não tinha feito a prova. Nem era um... Podia nem passar. Podia nem passar. E o cara ainda assim, pô, maneiríssimo. Legal, hein? Legal. Fala bastante a respeito, né? Cara, quando a gente conversa com os alunos a respeito de objeções de fazer Einstein ou até mesmo Círio, sempre bate a ideia de que é um hospital particular, não vai botar a mão, não vai pegar a mão. Tem muita gente, muita regra que não desenvolve. E eu queria saber a tua opinião real do que você verificou aí na época da residência para que a galera ouça e a galera ou desfaça isso, porque eu já canso de ouvir isso já há muitos anos, e mude o discurso agora com alguém que realmente já passou e viveu isso. Ou então, amplifique esse discurso aí. Ou aprofunda esse discurso aí. Ou aprofunda esse discurso. Traz a verdade. Traga a verdade. Eu recebo muito essa dúvida também dos alunos, muito. E toda vez eu explico pra eles. Na verdade... Foram 2 em 6 anos, não? Nossa, não... O John tá azedo, ácido hoje. Eu tô. Tá tudo bem, John? Refluxo, né? Refluxo. Eu tô me contendo aqui pra não continuar. Por favor, continue, vamos. Intimidade é um caminho sem volta. É isso. A primeira vez, só uma parêntese, a primeira vez que eu conversei com o Jonathan, tipo, no Instagram, mandei um videozinho, pô, obrigado. Agora, pô. Agora essa coisa meio sem freio. Sem freio. Pode gerar um processo ou não. A proximidade é aluno com professor com professor e vai Isso aí. Não, mas a pergunta foi boa. Sim, essa pergunta rola muito, até às vezes vem uma galera ainda mais perdida que pergunta, tipo assim, mas tem bolsa? Boa! Fala, Ou tem vale terno? Já ouvi essa também. Não tem, essa tem vale terno? Invenção. Juro pra você. É um adicional de bolsa pra comprar terno e bem vestido pro hospital. Eu ouvia isso direto na minha época. Juro pra ti. Juro pra ti. Se tem, eu perdi. Vou tentar requerer de volta, porque eu tô precisando de um terno novo. Tá? Eu tô chocada. Meu Deus do céu. Bom, traga a verdade. Ilumine-nos. O que acontece de verdade é que
Não, irmão, isso é invenção de moça. Gimpass. O que acontece é que, por exemplo, tem programas que são pagos pelo Einstein. Eu não sei como é que ocorre esse repasse com o Ministério da Educação, mas, por exemplo, a medicina e terapia intensiva, lá eles recebem, quando cai na bolsa, não cai esse Ministério da Educação, que nem cai da grande maioria, cai Hospital Angelita Albert Einstein, pagando pra você, entendeu? Então tem isso daí, só que não tem esse negócio de vale terra, essas coisas aí, não existe. Agora, com relação a essa questão de ser um hospital particular, na verdade, sim, eu entrei na época com certo receio em relação a isso, mas agora trazendo à tona a realidade de como é que funcionam as coisas. Na verdade, a gente passa a maior parte da nossa residência em locais públicos que são geridos pelo Einstein. Maneiro. Então, de 12 meses no R1, 2 a gente passa no Morumbi. Não sei se está assim agora, mas acho que ainda está assim. 2 meses a gente passa no Morumbi. Que é onde fica a unidade do Einstein em geral, que a gente vê na Globo, né? Isso, é essa daí Boa. que faz quando tem algum famoso doente lá, tem Exato. a imprensa lá com as Exato. câmeras, essa daí. Que com certeza quem cuida do famoso é o residente, né? Deve ser. Não, a gente tem contato, é engraçado, a gente tem contato com eles. Olha só. A gente tem contato, só que aí que eu vou entrar no outro detalhe depois, sobre esse daí de ter o contato com um paciente particular. E no R2 a gente roda, na minha época a gente rodava 4 meses no Morumbi. E agora são 3, porque a gente está rodando 1 mês a mais na enfermaria agora. Então a gente passa a grande maior parte do tempo em público geridos por Einstein. Cara, é como qualquer outro público que existe aí, só que com a benesse de ter uma gestão muito melhor, que é a gestão do Einstein, né? Então, cara, tipo, eu sempre dou esse exemplo lá pros alunos, assim, eu rodei na neurologia lá do hospital em Boimirim, né? Então, tinha paciente jovem que estava com quadro, sei lá, de síndrome demencial. Será que é doença priônica? Vamos coletar um líquor e mandar para o RT Quick. Cara, tipo, é um exame caríssimo, absurdamente caro, que só é feito nos Estados Unidos. Meu, eu acho que tem bancável isso daí pro paciente de lá, entendeu? Então, a gente ficava brincando que era como se fosse o SUS Plus lá. O SUS bem gerido e com muita renda quase limitada. Então, na verdade, não. Tipo, um monte de procedimento, cansei de fazer. Atender paciente, SUS, foi o que eu mais fiz, na verdade. Uhum. Só que tu tem essa benesse de estar no hospital particular também, que é a parte boa, né? Que a gente não consegue visualizar isso a curto prazo, mas depois tu percebe que não deveria ser assim, mas é. Quando tu lida com um paciente particular, as coisas são diferentes. Em que sentido? O paciente particular, ele faz perguntas elaboradas para ti. Então, tu fica assim, tu percebe que ele tá, às vezes, querendo te testar. Então, às vezes, eu entrava no quarto do paciente particular, conversar com ele, tem que se apresentar certinho. Às vezes, ele perguntava coisas tipo assim, eu tô tomando essa semaglutida aqui, sabe quais são os efeitos colaterais da semaglutida? O cara, tipo assim, te manda na bucha coisas que ele tá te testando, sabe? Então, tu tem que ter essa malemolência que tu não aprende tanto no paciente público, digamos assim. Não que exista essa diferença entre particular e público, mas tu ganha uma certa malemolência quando tu lida com um paciente de hospital particular, entendeu? Para quem já trabalhou, acho que também já viveu, tem várias diferenças que a gente vê, infelizmente, né? Acho que tem muita questão socioeconômica associada a isso tudo. É a realidade triste do Brasil, assim, de ter essa divergência grande, mas a gente vê. E é interessante você ter essa experiência na residência. A maior parte de nós não vai ter. Vai chegar lá na cara, vai se virar e vai ser chamado para o hospital X. Em algum momento, isso você acaba aprendendo na prática, né? E outra coisa também que tu percebe depois que certos protocolos, eles são aplicados à risca, assim, sabe? Então, por exemplo, um exemplo que eu dou sempre para os alunos é o seguinte. Tem um paciente com suspeita de AVC, o que tu faz? Tomografia de crânio. É o padrão. Uhum. Só que se tu for ler pelo guideline da sociedade, tipo assim, eles recomendam que o paciente faça uma imagem multimodal. Então, se você puder fazer uma tomografia junto com uma ressonância, já junto com uma angiotomografia, angiorressonância, tudo combinado, é o melhor padrão que eles recomendam. No SUS, tu nunca vai conseguir fazer isso. Lá no Einstein faz. Em alguns centros de referência, tipo o Instituto de Neurologia de Curitiba, por exemplo, eles podem ter um protocolo mais afinado. Tipo, paralelo com o INCOR, né? Mas não é o comum realmente num hospital geral. Rodrigão, me diz uma coisa. Como que é o programa de residência de clínica médica lá, estágio por estágio, dividido assim por anos? O que a pessoa vai esperar? Cara, tu lembra? Lembro aqui, vou pegar uma colinha, tá? Pessoal de casa aqui. Ó, porque teve uma mudança. Explica isso aí, que isso aí é maneiro.
O Rodrigão tava contando antes do podcast que, justamente porque tá aumentando tanto, quantidade de vagas, etc., tem muita mudança acontecendo. Então, o Rodrigão brilhou de falar com o preceptor de agora, mandou mensagem semana, né? Essa semana pra já. perguntar como é que foi e o que mudou da sua época. Então, isso aqui, ó... Só. Isso aqui é fino, galera, tá? Nata. É a nata. Ó, creme de la creme. É isso. Mas isso é uma coisa muito interessante que eu gosto da residência de lá, que eu percebo que ano após ano eles estão investindo muito na residência. Isso é muito Eles maneiro. querem que a residência do Einstein seja considerada uma residência de ponta. E, cara... O Einstein tem despontado o ensino de maneira geral, né? Tem investido muito em faculdade, residência, tudo nos últimos anos, assim, bizarro, né? Na minha visão, hoje em dia, eu vejo, por exemplo, eles tiveram um investimento muito forte na graduação médica, né? Que fez a faculdade de medicina recente agora. E, para mim, o próximo passo mais lógico é investir em pós-graduação, que aí vai entrar residência médica, mestrado, doutorado. Então, cara... Ainda não tem? Tem. Tem, né? Já tem bastante. tem. Não, Já verdade, tem. viajei. Tem bastante pós lá. Tem bastante pós Já lá. é uma coisa que eles investem com força, né? Eu escutei rumores, assim, que parece que hoje em dia, tipo assim, do business do Einstein, o que mais dá dinheiro é a parte de educação. Não é mais o hospital, Olha assistência. só. De tão forte que eles estão investindo Que nisso daí. interessante, hein? É. Só que não consigo confirmar, né? É, Só não, vendo uma e DRS. até mesmo as residências, cada ano aparece uma nova, né? Pensando na pediatria, que eu tenho um pouco mais de clareza, no início não tinha pediatria, aí apareceu pediatria, aí agora já tem UTI pediátrica. Daqui a pouco todas as R+, eventualmente, devem fazer parte, até porque tem serviço de tudo. Então, é muito interessante você ver como eles realmente estão investindo no projeto e tem tudo para ser, Tem tudo pra talvez, ser a melhor residência do país. Deus te ouça aí. Olha Ô, só! louco, já jogou ali o negócio. Lancei. Einstein, olha a resposta que eu toquei pra vocês, hein? Acho que não vai ser tão instituição. rápido, na minha Não, opinião. deve demorar, É. né? Não, tem residências de... tem. Pô, a residência da USP tem aqui mais de 100 anos de Capital existência. humano também, apesar de ser muito parecido, né? Eu acho que ainda tem muita força de Não, ficar no mas HCI. eu fico estimulada com essas coisas. Eu acho bacana alguém... Poxa, sabe, a gente tem tanto problema de educação no Brasil, tem problema de educação médica e vem... Não um herói, mas vem alguém investido realmente, querendo fazer bons médicos. Acho muito maneiro. Eu admiro muito. Uma das coisas que me estimulou a ficar lá foi exatamente isso. Ter essa percepção de que, pô, os caras estão investindo na residência. Sim. Não é uma coisa que tá parada, assim, cheio de problemas há anos e ninguém resolve. Não, os caras estão ano após ano, só melhorando. Eu falei, cara, Animal. faz essa onda, entendeu? É verdade. Animal. Então, conta aí, como é que é? R1 ou R2? No R1, o que a gente tem? Uma coisa legal que mudou, que antigamente não tinha. No R1, a gente passa um mês na cardio. Qual é que era a diferença? Na minha época, a gente passava na cardio, mas era cardio transplante cardíaco. Então, era uma coisa extremamente específica da cardio, né? Então, eu até brinco que hoje em dia, tipo assim, eu acho que eu vi mais imunossupressão cardiológica do que tratamento de C, por causa disso, entendeu? Só que agora não, a gente tá passando um mês na cardiologia lá do Embu-Mirim, e aí fica na cardio geral, tem BIP de síndrome coronariana aguda, tem interconsulta, ambulatório da cardio, mudou completamente. Legal. Fica 2 meses no pronto-socorro, que aí varia entre o Embu-Mirim e o Campo Limpo, só pra galera entender, tipo, a gente passa em alguns grandes hospitais. O Embu-Mirim, que é o, digamos, hospital, entre aspas, terciário do Einstein. A gente passa no Vila Santa Catarina, que é o hospital oncológico gerido pelo Einstein, que é municipal. Passa no UPA do Campo Limpo. E a gente tem um prédio de ambulatórios, que a gente também roda nesse prédio de ambulatórios, que é como se fossem os nossos ambulatórios lá do Einstein. Boa. Fora o Morumbi, né? Só um disclaimer aqui. O Vila agora, ele perdeu o status de hospital geral e vai ser só o onco? É isso? Não, eu soube que teve uma mudança recente. Eu não vou saber te explicar exatamente o que aconteceu lá, mas como é que funcionava. Lá, o Vila Santa, ele tinha como se fosse 3 grandes blocos, assim. Um bloco de um prédio que era um bloco só oncológico, aí tinha UTI, enfermaria do paciente oncológico, tinha um prédio de ambulatórios oncológicos. Tinha um outro prédio colado, que era o prédio da pediatria e da ginecologia, que aí rolava, tipo assim, em geral, gestações de alto risco, de média complexidade, iam tudo para lá, desembocava lá para eles fazerem o acompanhamento desses pacientes. E aí tem um outro prédio colado, que é a UPA do Vila Santa Catarina. E é engraçado essa diferenciação, porque, por exemplo, a referência da UPA do Vila Santa Catarina não é o Vila Santa Catarina, é o Saboia. Então, se chega um paciente, por exemplo... Ih, caraca. É estranho, é engraçado, né? Isso acontece no Rio com alguns hospitais também, é meio doido isso. Tipo assim, desembocava o paciente lá, sei lá, com uma IC descompensada, tem que internar o cara. Beleza, liga pro Saboia aí, vai ter pro Saboia. Tipo, não vai pro Vila Santa, entendeu? Puts. É porque lá o Vila Santa é um hospital oncológico, então não recebe esse tipo de coisa, entendeu? Interessante. Então tem essa diferença lá. Boa. Pode avançar. Então ficamos aí 1 mês na cardio, 2 meses no pronto-socorro, que é a emergência no caso. Porta aberta, tudão, né? Meu amigo.
aberta, escancarada, né? É padrão Caos, emergência. É padrão emergência. Padrão tudo. Padrão tudo. Paciente no corredor, aquela delícia, confusa. Bom pra gente, bom paciente, tudo show de bola. Exatamente. Contém ironia. Contém ironia, gente, contém ironia. Não Pra corta quem tá isso aqui. ouvindo. A galera vai cortar e vai falar que eu tô... Não, né, gente? Pô, peraí, olha a verdade. Não. É mega irônico. Não, lá mas é um lugar de muito aprendizado também lá. Apesar de ser lotadaço, mas, cara, tu aprende demais lá. Legal. Mas como toda residência de clínica médica, é um mês que dá aquele burnoutinho padrão. Opa. Todo residente de clínica médica. Por que não, né? John. Vamos pra próxima aí. Mas são 3 meses de enfermaria, 1 mês de UTI, 1 mês na nefrologia, 1 mês na semi-intensiva, 1 mês de ambulatório e 1 mês de UBS. Assim. Esse ambulatório, enfermaria, etc., são gerais ou são geralzão? Gerais. Isso daí é uma coisa importante de falar, que lá na residência do Einstein, a gente vê mais como uma residência de clínica médica que é menos específica. Tá. Tem gente que vai gostar disso, tem gente que não vai gostar, acho que varia muito do perfil da pessoa. Então, tu não vai ver ambulatório de doença genética. Vasculites. Não, reumatologia. Colagenose. Ambulatório de reumatologia. Tá. Ambulatório de gastro. Então, tu vai ver Legal. coisas básicas da gastro, básicas da reumato, básicas da cardio, não vai ser coisas ultra específicas, entendeu? Uhum. Isso é Entendi. interessante. Mas tem gente deixa que gosta, pro- gente que não gosta. O que eu vejo ali é 1 mês só de ambulatório em todo o R1, né? 1 mês só. Isso eu acho que daria uma pegada, assim, Eu né? acho que poderia ter mais. É. Isso daí é outra coisa que quando eu saí de lá, a gente estava até batalhando para ter alguma coisa que é parecida com o da USP. Então, ambulatório longitudinal, do ano Sei, inteiro. Isso é bem legal, Geralmente essas residências clínicas, pediatria, com alguma frequência tem isso também, isso é bem interessante, porque você pega o dia a dia, né? Você pega o jeito do que você vai fazer ali na frente, isso é bem legal. Exatamente. Mas eu tô entendendo que tem um padrão muito hospitalar, né? Sim. Muito UTI, UTI até 1 mês, mas muito enfermaria, realmente. Eu vejo o R1 muito UBS. assim desse jeito, esse padrão mais hospitalar, generalíssimo. Tá. Geralmente, só quando tu passa para R2, tu vai perceber que ele começa a ficar um pouco mais específico. A gente começa a rodar em algumas especialidades, entendeu? Então, acho legal ter essa mescla lá no Einstein, de ficar... no R2 a gente fica 1 mês na gastro, 1 mês no paliativos, 1 mês na pneumo, 1 mês na infecto, 1 mês na neuro, 1 mês de pronto-socorro, 2 de UTI, 1 de ambulatório, 1 opcional e 1 mês de enfermaria. Então, já começa, tipo assim, tu começa a rodar nas especialidades já. Bacana. Sabe? Então, fica R1 um pouco mais geral, R2 um pouco mais específico. Uhum. Essa é Legal. Maneiro. E pensando assim, em termos acadêmicos, como é que funciona isso? Tem muita aula, tem aula toda semana, não é uma coisa muito que rola, tem diurno, sei lá, como é que fica essa parte? Não, na verdade, outra mudança que teve recente, que eles estão agora querendo implementar um programa teórico extra-residência, né? De ter aulas para os residentes fora do horário da residência, né? Porque a gente já tem o nosso programa teórico próprio da residência, né? Tá. Então, como é que funciona? Toda quarta-feira de manhã, a gente tem a nossa reunião clínica, que ela é composta de 2 momentos principais. O primeiro, em que a gente discute um caso clínico, aí o residente leva esse caso clínico para lá, aí tem um momento de discussão com os outros residentes, com os chefes, o que tu acha disso, o que tu acha daquilo, blá, 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 e chega na resolução do caso clínico. Okay. E o segundo momento é a discussão de artigo científico. Então, leva um artigo XYZ, vamos discutir a estatística, vamos discutir tal coisa. Maneiro. Toda quarta-feira de manhã é isso. Maneiríssimo. Toda. E, eventualmente, à noite já tem algumas aulas esporádicas. Não é uma coisa regular, mas tem. Então, por exemplo, tinha aula de paliativos, tinha aula de medicina intensiva. Não lembro agora de outras aulas que tinha. Mas já tem esse programa, só que agora estão querendo reforçar esse programa extra-residência. Legal, entendeu? maneiro. Pensando o que você falou aí de extra-residência, a gente até chegou a conversar isso um pouquinho antes, mas como é que é em termos de carga horária, assim, o Einstein? Plantão de fim de semana, você faz quantas horas aí semanais? Tá rindo, por que você tá rindo? Isso daí é uma coisa que assusta as pessoas, é muito engraçado isso. Sempre. É importante a gente conversar sobre carga horária. E aqui em São Paulo, pelo menos, eu não fiz clínica, mas eu tive muitos amigos que fizeram. Eu ouvi todos os padrões possíveis. A gente tem num ponto, por exemplo, a USP, que de uma maneira geral, na clínica médica, respeita as 60 horas. Do outro lado, eu acho que eu colocaria a Unicamp, que foi uma das mais desgraçadas em termos de carga horária que eu ouvi na minha vida. Desrespeita. Ela é muito boa, mas desrespeita. Ela ultrapassa um ela pouquinho. é uma mãe que bate.
Não pode bater. Não pode Não bater. pode. Não é assim que Não educa, não. E não é assim que educa isso. E não. aí? E aí eu queria saber, no Einstein, ele é mais USP, ele é mais Unicamp, ele tá no meio do caminho, como é que funciona isso? E também plantõezinhos. Eu acho que ele passa a USP. Ele respeita totalmente 60 Respeita horas. mesmo, ele é uma mãe que não bate. Não, Uma não. mãe que verifica o tempo de tela, não dá açúcar até os 2 anos, show de bola. Lá no Einstein, depois a gente percebe que é tudo extremamente regulado, porque o fato de ser um hospital particular, eles não querem se envolver em polêmica. Não Justo. podem se envolver em polêmica porque tem uma imagem Sim. forte. Sim, A sim, zelar, faz sentido. então, não querem se envolver em polêmicas lá de uma forma geral. Respeito 60 horas. Eu não sei como tá agora, mas na minha época de R1, a gente dava 12 plantões no ano. Aham. Parece que agora 12? diminuiu. Caraca, 12 plantões. Caraca, era um mês meu irmão, do eu João. dei 60 plantões no Eu dei 55. No R2 eram 0 plantões no ano. Nossa, no Mentira. R2 eu dei os mesmos 55. É por isso que a galera se assusta. Caraca! Maluco, marcamos X errado. Na instituição. Meu Deus do Que céu. As delícia. E 60 aí? da semana e acabou. É Não, isso. você falou assusta, eu achei que era um assustar ruim. Não, assustar assusta bom. ótimo. Tem gente que... Tem Eu gente já que não deve gostar tanto. né? É, isso que eu conversei com os alunos. Cara, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Quer treinar plantão? Dá plantão fora e ganha dinheiro, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor É o de que eu Deus, fazia, desde né? quando isso vai ser uma objeção? Eu fazia Hã? isso. Eu fazia isso. Pô, Tirava plantão fora. é, Aproveitava, no outro Legal. não era fora. Sim. Final de semana tirava plantão. Vai atrás do seu vale terno, cara. Caraca, se Maomé não vai à montanha, É. é isso aí. Boa. Me diz uma coisa, tem alguma vantagem, assim, de estrutura de hospital, assim, que o residente pode usufruir? Por exemplo, sala de estudos, café... Show. Cara, isso é importante, a rotina do residente. Massagem. Não, tem algum benefício, assim, porque não vê no hospital público? Curiosidade minha, vai. Expresso. Fala. Vamos lá, entrega. Virou Entrega. casa de família aqui. Aí a gente vai entrar numa outra seara, que é o quê? Depende, qual hospital você tá falando? Tô falando- Ah, Dependências, tudo. Tanto do Morumbi quanto o outro. Cara, O Vila, eu- o eu- Meio Boi. vou começar pelo Morumbi, né? que são só 2 meses no R1. 2 vezes no R1. E quantos no R2? Agora que são botar- 3. Olha São só. 3, é. 5 meses da sua Um residência, Um você vai quarto ter da tua acesso residência vai estar a ali. Acesso conteúdo a... ilimitado de... Não, Premium. conteúdo limitado que você tem, tipo, acesso a todos os jornais periódicos que existem, up-to-date de graça, isso daí é Aham. padrão, né? Agora, falando aqui do pessoal, daquela coisa mais refinada. premium. Do premium. Premium. Premium hybrids. Aesthetics. Lá, é estacionamento, né, no Morumbi de graça. Tá. Já é Refeições, mais do que muita residência. 4 refeições, tipo assim, por dia lá. Então, a gente tem o café da manhã, premium. Almoço, premium. Que eu até brinco que, às vezes, eu já cheguei a comer salmão lá no almoço. Salmão com pesto, assim. Café da tarde, premium. Jantar, premium também. Cara, e é uma coisa que é até engraçado, porque tem residente... tem residente que mora no prédio na frente do Einstein. Então, tipo, o cara não faz o mercado. Então, Ele 12 vai meses lá. de estágio lá. Querido ouvinte, para você que só está ouvindo e não está vendo o vídeo, a cara É. que eu e o John estamos fazendo é a mesma que você está fazendo agora. Exatamente. Exatamente essa. E se você entrar ano que vem no Einstein e não tiver mais esse benefício, porque eles regularam, é porque o Rodrigo Franco expôs isso aqui pra galera. Ah, cara, tem conforto a rodo, tem tudo que você pode imaginar. Hotelaria. Tem tipo um lanchinho, não, quero uma coquinha à tarde, tô passando visita e tal, vou lá numa geladeira e pego. Tem. É, galera. Esse refeitório que eu tô falando pra vocês, né, que é o refeitório que a gente É. mais frequenta lá, tipo assim, cara, tu chega lá, tem uma geladeira lotada de sorvete daqui bom, de várias marcas, Coca, Guaraná, suco, tem lanche fit, tem lanche fat também, tem tudo. Fere. Fat. Vamos pra próxima pergunta, Por que você porque... entrou nessa seara, Ah, João? não sei, eu Por que que tô você mal, entrou- cara. Tô Nossa, mal. eu tô incomodadíssima, na realidade. Que massa, que massa. Eu ouvi E- climaço. Não, que massa, Climaço, eu falei, achei pô, que massa, climaço. pô. Eu Massa. comendo fricassê de frango todo dia. Um fricassê Pô, bem bom, meia boca. fricassê de Ah, frango era o... Não. Era uma... É porque eu acho que era o que eu mais gostava, meu. É, pô. Mas ainda assim... Mas o que eu tô falando, lá no Boizão, fricassê de frango, que é bom É. que só, a gente adora, café Pô, da manhã, é isso. almoço fricassê É. de frango. Aí o que eu fazia antes de ir pra casa, umas 5 da tarde, ainda tava rolando o resto do almoço. Eu ia lá, pegava uma marmitinha e levava pra casa, que aí eu já economizava. Sabe como que era no Unicamp?
Café da manhã a gente também tinha. Era sempre um pão de trigo com café. Eu também. Era só isso, sempre. Aí, deixa eu ver. Meio-dia a gente tinha... Nossa, era pesado. O bandejão da Unicamp era pesado, assim. Não era bom. Você comia no bandejão? Comi gente 3 não era. meses. Depois eu comecei a cozinhar por sobrevivência. Senão eu não conseguia comer. E à noite é a mesma coisa do almoço, praticamente. Então, era mais sofrido. Não, a comida de lá, eu adorava a comida de lá. É. Nem Não. fazia supermercado. Não, em casa, salmão com comia- pesto, né, querido? Tem o que não Não, adorar. era sempre. Querido ouvinte, Era não só vai uma vez na imaginando semana. que todo dia é salmão com pesto. Teve uma vez no dia do médico que foi uma coisa sensacionalista lá. E aí, o que Como é mais? que foi virar R1, Rodrigão? Como é que foi esse início, assim? Você se mudou, você veio para outro lugar, você veio para um outro serviço, eu não sei qual foi o estágio que você começou, mas como é que foi essa experiência? É difícil, impactante, viu? Porque eu acho, principalmente quem vem lá de Belém, talvez tu sinta um pouco isso no Rio também. Eu comparo muito com o pessoal aqui de São Paulo, porque, pô, lá em Belém tinha muito caloroso. Então, pô, o tempo inteiro tá na casa de um amigo, é churrasco, é resenha. Porra, tá numa quarta-feira à noite, aí tu cola na casa de um amigo, bate papo até meia-noite, no dia do trabalho e tal. Cara, quando cheguei aqui em São Paulo, eu percebi que a galera é um pouco mais diferente, assim, Total. mais fria. Então, tipo, pô, sente um pouco o impacto, sabe? Impacto, talvez, nesse lado pessoal, de amizade, assim, que tu tem uma certa resistência de fazer amizade. E aí, cara, se tu não consegue te adaptar muito bem a isso, e teve amigos meus que vieram para São Paulo, voltaram para Belém por não se adaptar a essa realidade, tem que pensar. Então, eu sempre falo para os alunos isso, cara. Eu falo, olha, não adianta tu querer escolher uma residência pelo nome dela, por alguma coisa. Primeira coisa, tu tem que se autoconhecer, velho. Se tu não se Total. autoconhece, mano, tu vai ser frustrado alguma hora na residência. Então, esse lado pessoal, o primeiro ponto, assim. E o segundo ponto acho que não só na residência, como em qualquer outra empresa que existe aqui em São Paulo, eles puxam muito o lado do trabalho. Então, você cresce se dedicando muito. Lá em Belém não tem tanto isso, né? É bem diferente o esquema de trabalho lá. Então, foi um impacto para mim nesses 2 pontos. Lado pessoal, de ficar um pouco mais só aqui, estar longe da família. E quando eu entrei, tipo, na residência, eu percebi que, cara, o esquema de trabalho é puxado. Total. Vou ter que me dedicar aqui. E foi complexo. E, cara, eu comecei na época nesses estágios de pronto-socorro. Então, foi afundado um pouquinho, viu? Deu uma quebrada. Isso é uma coisa muito de quem vem de fora. Eu sinto isso também. Eu não sei se o John sente tanto. Esses 2 pontos. Eu? Eu tô casado com o trabalho. Não, Eu gosto. não isso. Brincadeira, Acho que tô o zoando. lugar Só pra também ser um personagem aqui pra dar fala que o Rodrigão mandou. Ignora. Mas assim, eu total. não senti tanto, na real. Eu acho que você vem muito aberto também. Tomar uma decisão de sair de um estado e vir pra outro, você topa. O teu limite, ele fica um pouco mais alto em relação a isso. E por mais que achasse, putz, é ruim. A minha definição de residência, em função da carga horária e tudo, era uma cadeia no qual tu tá preso e tu não pode fazer o que tu quer. Tu tá ali cumprindo as obrigações e tu não pode fazer o que tu quer, porque tu não tem final de semana, não tem muito feriado, tu tá escalado, entendeu? Só que o teu limite, tu tá disposto a isso. Eu acho que só vivendo pra você saber como que você vai reagir. É verdade. Entendeu? Não dá pra É gente verdade. antever muita coisa. É Tipo, verdade. não, Verdade. acho que é Total. isso. Boa. Me perdi aqui porque eu tava pensando assim, acho que esse podcast vai ser a origem do nosso cancelamento. Por quê? Você falando da residência. Não, é verdade. Vamos deixar as coisas claras. Acabei de receber uma mensagem do advogado do Einstein. Não tá. Vamos. Mas o lance da cadeia, obviamente, não era uma coisa má assim falando, era um negócio de zoeira, né? Mas é de ver que, pô, às vezes Natal você tá escalado, você não tem muito É um como clássico. argumentar, É. sabe? Sim. A escala é coletiva. Sim. Você tá ali, você foi sorteado, um sistema Total. de justiça, o sorteio, né? E aí você tá ali e você não tem muito o que fazer, você tá no jogo, né? Total. Então, por Tem que estar isso. preparado. Relativamente, né? Na cadeia tem saidinha no Natal, não tem? Um induto. O indulto de Natal, né? Tem. Agora pensando assim, né? Um pouquinho. Volta. Volta aqui. Ai, Rodrigão, qual estágio que você mais gostou? Paliativo, disparado. É? R2? Na minha época era no R1. Como é que é? Cara, Conta aí. puta, é indescritível, cara. A evolução que a gente tem como pessoa quando a gente roda no paliativo é assim... Mano, fenomenal. Sério, porra, tu pode aprender a técnica que for, tu pode ser o cara
mais fudido de prescrever uma furosemida pro paciente com IC, não sei o quê. Tu sabe manejar muito bem uma síndrome coronariana aguda. Mas, mano, tu passa no paliativo, tu aprende a ser humano, cara. Tu enxerga o paciente de uma forma holística que nenhum outro estágio da residência disparado vai conseguir te mostrar isso. Então, eu me tornei outra pessoa, outro médico depois que eu passei nesse estágio. Ainda mais porque eu tive professoras maravilhosas lá, que muito humanas, elas amam paliativos, ajudaram muito a entender como é que é o pensamento do médico paliativista, te tira aquela ideia de, pô, paliativo é só no final, quando o cara já não tem mais o que fazer, não sei o quê. Elas odiavam que a gente falava isso e não tem mais o que fazer, não é isso. Então, nossa, tipo, pra mim foi o melhor estágio isso por causa disso, dessa transformação absurda que eu tive como pessoa lá. Sensacional. É, Isso é paliativo. maneiro, porque o Einstein, você nota uma preocupação com esse lado humano desde o início, desde o processo seletivo da residência médica. O Einstein é conhecido por ter provas práticas de residência que sempre tem um lado ético, sempre tem uma soft skill, sempre tem uma resolução de problemas. Isso é muito maneiro. Comunicação e ética é forte, né? Hã? Comunicação e ética ali é muito Total. forte. Sai do lado puramente biológico e ele entra num lado mais biopsicossocial. Gostou, John? Gostei. É isso aí. Pode é isso adicionar aí, o biopsicossocial e espiritual. Espiritual. Que isso, hein? É High isso. five. Tô aprendendo alguma coisa com anos de podcast aqui com o John. E então isso é maneiro, né? Você observa isso até na própria escala da residência médica e nos estágios que você acaba rodando. Bacana. É. Legal. Caso que marcou? Boa. Contei pra Ju o caso, foi um caso muito marcante pra Caso mim. Eu acho. forte. Quando a gente rodava lá na pneuma, a gente roda no transplante pulmonar. Né? Então, em geral, a gente vê esses pacientes transplantados. E, cara, um caso que me marcou muito foi de uma paciente que ela teve uma complicação muito séria pós-transplante, que ela teve necrose de todas as extremidades dela. Então, ela perdeu as 2 mãos e as dois pés. Caraca. Depois. Então, cara, foi marcante, assim, porque depois que, tipo assim, que começou a aparecer o processo, claro que foi tentado reverter, né? Tipo, aquecer, fazer o que pudesse ser feito de exame, de cirurgia, só que não revertia. Só piorava. Até que, claro, isso daí foi uma decisão conjunta, a gente conversava com ela, perguntava o que ela achava e tudo. A gente tentou fazer todo o possível por ela, mas via que não ia progredir, né? Então, tipo assim, claro que a gente não chegou pra ela do dia pra gente falar assim, olha, vai ter que amputar, tchau, não. Sim, claro. Pô, conversa com psicóloga, chamou família, conversou, explicou como é que ia ser, como é que a gente podia ajudar depois que acontecesse tudo isso. Mas, infelizmente, ela teve que proceder com a amputação. E foi, cara, eu acho que o pior dia pra mim foi o dia pós-cirurgia, sabe? Tipo assim, claro que, tipo assim, a mão dela tava enfaixada, então ela não conseguia ver como tava a mão. Na hora que a gente ia fazer a avaliação, a gente via a mão totalmente enegrecida, né? Já rígida, sem pulso, sem nada. Mas pô, depois da cirurgia que tu vê que tipo, não tá mais com os membros, cara, foi muito marcante isso daí. Ela ficou muito tempo com vocês? Ficou meses lá. Muitos meses. Muito pesado, né? Muito. Esses casos mudam nossa percepção de muita coisa, né? Muda muito. Da medicina, da vida. Total. É bem puxado. E tipo, essa talvez a importância também de tu ter essa visão do paliativo, né? Porque senão vira uma coisa, que nem eu falei, puramente técnica. Tipo assim, tem que amputar, beleza, tchau. Total. Não, tipo, se tu não tem esse treinamento de paliativo, se tu não entende que, tipo assim, a pessoa tem um lado religioso dela, tem um lado financeiro, pô, será que ela é provedora da casa? Será que ela não tem que... Como é que a gente pode ajudar ela com alguma assistência, de repente? Pô, quem é que vai cuidar da casa agora? Vamos conversar com o psicológico dessa pessoa, porque, pô, se ela é a nova provedora da casa, pô, será que ela tá preparada para prover ou não? Então, cara, tu começa a pensar em outras coisas que, porra, tu foge desse escopo técnico da medicina. Total. Acho que a conexão mais importante que a gente faz é quando a gente se aprofunda num caso, né? Então, quando você olha essas dimensões todas e o impacto e você faz intermédio disso aí tudo, é mais difícil. Eu acho que não dá pra fazer com todo paciente, porque é difícil pra caramba. Exige uma energia e um comprometimento muito, muito, muito alto. E também nem deveria. Também tem casos muito mais simples que não levam também essa necessidade. Mas te torna uma pessoa muito mais conectada e te dá uma remuneração emocional muito grande de saber que você tá ali como um resolvedor, como uma pessoa que vai estar ali para ajudar essa pessoa profundamente no que ela realmente precisa em tudo, né? Isso.
Mas massa, cara, legal. Muito E o bom é A maneiro. gente sabe muito pouco sobre benefício, como que a gente pode utilizar Total. essa máquina chamada internação hospitalar e conectar com os profissionais de assistência social, de psicologia, para conseguir prover um cuidado mais amplo para o paciente. Assim, eu acho muito massa isso. Você O bom, tipo impactou assim, nós é que dois, né? duas coisas... A gente ficou impactado aqui com o fiquei, relato, fiquei. né? Claramente. Foi. O bom dessa... De tudo isso que aconteceu primeiro foi que lá o bloco de transplante do Einstein ele é todo vinculado ao SUS, né? Então, ele funciona através de PROAD. Eu não sei como é que funciona direito esse programa, talvez de um saiba, mas sei que é, tipo assim, uma parceria público-privada que, Legal. tipo assim, a mulher tá no Einstein, entendeu? Ela tá Sim, no sim. Einstein. No Einstein Morumbi, sem pagar nada. É uma coisa SUS. É uma ala do Einstein que ela é do SUS lá, que Interessante. desenvolve a equipe de transplante lá, né? Então, ela ia ter acesso a tudo isso de graça, né? Ela não ia ter que pagar nada a mais por isso. E a outra coisa boa é que é um reforço que tem da nossa residência também, que é assim, pô, tu nunca vai tocar um caso desse sozinho, tu nunca vai tocar um caso desse com R2 só. Claro. O cara, o chefe tá lá todos os dias, passando visita contigo todos os dias, te ajudando nesses casos, não existe Legal. isso de estar sozinho lá, sabe? E isso traz um ponto que eu estava pensando. A gente falou dessa questão do paliativo, do acompanhamento psicológico, etc. Que importante para a sua formação você ter preceptores, staffs, assistentes com quem você conversa sobre essas coisas e que estão preocupados com isso. Então, que legal que o Einstein, de novo, entrando na parte da comunicação, da preocupação, da ética, do não sei o quê, se preocupa com isso ser fruto de discussão, por exemplo, da equipe, com tanto aprofundamento, né? Porque discussão sempre é, mas às vezes é uma coisa que fica secundária ao biológico. Então, muito bacana. Pensando aqui um ponto que eu achei bacana. Show. Tô satisfeito. Não, eu não. Não? Possibilidades pós-residência. E foi, jogou, E vai. fui, joguei, dane-se. Vamos lá, o que você pode fazer, o que E você aí? fez e o que você pode fazer. A gente sabe o caminho, acho que mais óbvio, né? Eu vou fazer um R+. É. E aí tem, sei lá quantos R+, que você pode fazer dentro da clínica médica. Vários. Muitos. Você pensou em fazer algum? Eu cheguei a pensar em fazer oncologia, Ih. só que aí Tem uma depois... história. É igual Ele tu. tem uma história Nossa. parecida, cara. Só que Plástica, depois cirurgia. eu comecei a... Não criticando a especialidade, mas tipo, comecei a pegar um desgosto pela oncologia depois. Ah, E aí, depois pensei em fazer hematologia, também não foi muito pra frente. Quase a mesma coisa, né? O negócio que a hemato tem uma investigaçãozinha, tu faz um Tem, mielograma, tem, uma biópsia tem. medula Linda. óssea. É, não, a hemato gente é tem massa. podcast disso aqui no programa, É, então quem e quiser realmente é ouvir hemato, impressionante. tá em Impressionante. alguma temporada aí do meio, acho que terceira. Terceiro, eu acho. Acho também. É. E foi muito maneiro o podcast. Impressionante. Meu. Bom, Então eu tenho essa Só lado parênteses. diferente. Ah. E aí, depois que eu saí, então, na verdade, antes de eu sair, eu já estava aqui na Medley trabalhando, né? E aí acabou aflorando um pouco mais esse lado da educação médica, que é um campo que poucas pessoas conhecem, né? Poucas pessoas vislumbram isso como uma carreira médica. sim. Então, todo mundo já escutou essa história, né? De conversa com alguém e fala assim, quero seguir na área de educação médica. Fala, mas aí, tu não vai atender o paciente? E aí, tu não vai? Quem tu vai? Tu vai largar a medicina? É. Conversei um dia desses com um amigo meu, ele falou isso. Falou, cara, mas tipo, pô, tu saíste da administração, que eu fiz administração antes de medicina, pra fazer medicina, e agora tu vai largar medicina de novo pra ficar aí na Medley? Tipo, não, cara, tipo, a Medley é medicina também, cara. Só que as pessoas não entendem isso, né? Não entendem, tipo assim, a medicina, então, eu falo que ela tem 3 grandes carreiras a seguir, que é a área da pesquisa, a área da assistência e a área da educação médica. Perfeito. E as pessoas não vislumbram isso, elas veem só a área da assistência médica. Ainda coloco aí uma quarta, empreendedorismo e gestão. Empreendedorismo e gestão. Acho que tá uma Justo. quarta que tá bombando aí ultimamente. Justo. Então, hoje em dia, o que eu faço é... Fico na assistência, que eu dou plantão na UTI do ICESP, hoje em dia. E tô aqui na Medley, que é Que uma com a parte do meu gente. tempo. Um prazer imenso, É. sempre. Inenarrável. Então, falamos aí de algumas possibilidades, né? É. Seguir carreira acadêmica, mestrado, doutorado, fazer Mestrado, R+. E tem espaço para consultório de clínica médica? Engraçado, até pouco tempo eu não sabia disso, mas existe, É. tá? Existe. Então, é uma vertente da clínica médica que tem crescido cada vez mais, ano após ano, de ser orgulhoso de ser clínico. Inclusive, tipo assim, a ACP, que é como se fosse a Sociedade de Clínica Médica lá dos Estados Unidos, o slogan deles é I'm Proud, que é IM de Internal Medicine, que eles não chamam de clínica médica, né? Uhum. Internal Aham. Medicine Proud. Então, Aham. Uhum. orgulhoso de ser um clínico só. Olha só. Então, eu acho que é uma vertente que está crescendo muito e sim, existe essa vertente de você fazer ambulatório de clínica médica. Então, até conversei com um professor meu
que ele fez R3 de clínica médica, que é uma outra possibilidade também. E ele falou que, cara, a medicina, ela passou por um processo de ultra especialização em que, tipo, todo mundo quer me consultar com cardio, quer me consultar com neuro, e o que eles vislumbram no futuro é que vai sair desse processo de ultra especialização e voltar pro basal. Todo mundo voltar a ter consulta com médico de família e comunidade, com médico da clínica médica. Pô, dificuldade de acessar especialista, muitas vezes. Então, legal. é o futuro, talvez. Maneiro. E acho, é o que a gente vê também de operadoras de saúde, quando estão vendo custo-efetividade, é muito melhor se chegar por uma boa porta de entrada. Sim. E aí pode ser um médico de família, pode ser ali fazer um ambulatório geral de clínica médica como um filtro e depois ter acesso ao especialista, né? Então, um sonho, né, que valorizem a clínica médica a ponto de que as pessoas possam dizer, eu sou clínico e estudo clínica médica, né? Eu acho que foi pelo menos para mim foi um grande ponto, assim, né? Tipo, eu seria muito, muito, muito atuante e assistencial em clínica médica. Não tive interesse pelas subs da clínica. E são universos diferentes, raciocínios diferentes, habilidades diferentes. Sim. E, infelizmente, eu acho que ainda está muito travado, a gente é muito desorganizado como sociedade de clínica médica para a gente requerer e mostrar o valor dessa força de ser clínico, né? Você é orgulhoso de ser clínico? Eu sou orgulhoso de Eu ser também, clínico. demais. I'm proud. Totally isso. proud. E, só pra encerrar, eu acho, agora eu tô começando a ficar satisfeita, João. Boa! Ah, Aí sim. quanto que um médico internista clínico pode esperar ganhar assim que ele se forma? Daí depende de onde você consegue um plantãozinho bom. Aqui em São Paulo, né? Olha só, o plantãozinho de São Paulo paga Conte melhor? mais. Paga bem melhor. Bem melhor do que quê? Do que Pará? Do que Pará. Do que Rio também, posso Quanto que tá no garantir. Pará o plantão? Pô, faz muito tempo que eu não dou plantão lá em Belém, né? Mas quando eu saí de lá, eu acho que era uma base de uns R$1.000, R$1.100. Tá melhor que Santa Catarina. Eu saí de Santa mesmo? Catarina e ganhava uns 800 e pouco, 900 e pouco. Nossa, que mal remunerado. Aqui Não em São como Paulo- clínico, como geral, né? Aham, Aqui em São Paulo, acho que dá pro cara esperar no mínimo uns R$1.500 aí de bacana. 12 horas. Consideravelmente melhor, né? Consideravelmente. E aí, o céu é o limite. Já escutei lugares aí que é uns 2.000zinho. E olha lá. Quem conseguiu Quem um tiver negocinho no interesse, Einstein aí, maior manda uma ainda. DM no @Rodrigo Franco e ele escolhe isso aí pra vocês. Ixi, galera, pode mandar um e-mail, mas aí talvez vá lá pro spam e fique um tempo lá. E olha lá. Boa, mas quanto mais ou menos aí? Cara, no mínimo acho que R$15.000 o cara consegue, no mínimo. Bacana. Claro que, tipo assim, se o cara vê isso, ele vai falar assim, porra, não vou fazer clínica então, porque um recém-formado ganha a mesma coisa, ou até mais. Agora, cara, tu dá um plantão como recém-formado numa UTI, e tu dá um plantão como clínico numa UTI, Outra vibe, né? Outro rolê. eu acho que você tá fazendo... Fica a dica. Você tá fazendo bem pro seu paciente fazer uma residência, treinar E... e trazer o melhor pra ele, né? Tem que pensar Sim, nisso também. Sim. E outra coisa é a qualidade de trabalho também, né? Assim, por exemplo, Exato. o negócio é você pegar plantão de porta, mesmo que atue em emergência, nem digo UTI assim, né? Porque também tem UTIs e UTIs, onde o clínico tá 100% ótimo. Acho que recém-formado em UTI sempre é um potencial problema. E tem outras que intensivista, acabou, né? Mas a qualidade de trabalho, de tu ter domínio de uma sala de emergência que tu vai atender 4 pacientes e tu vai investir neles a noite toda, tu vai fazer tudo ali e atender 60 pacientes numa porta é bem diferente. O desgaste emocional é muito diferente, né? Então, qualidade de trabalho vale muito também. Não, eu lembro dos meus primeiros plantões recém-formados, cara, hoje em dia eu vejo e falo assim, mano, eu não sabia o que eu tava fazendo, velho. Tava perdido, porque eu acho que, de uma forma geral, a faculdade de medicina, ela é uma discussão para 30 podcasts, de que tem que melhorar a matriz, que tem que ser modificada a educação médica na faculdade, mas a gente não sabe informar. Ela é insuficiente, né? Insuficiente. Ela tenta ali o seu melhor, mas eu senti muito essa insuficiência. Eu nunca escutei um médico que falou assim, saí da faculdade bem pra caralho, mano, vou arrebentando. Nunca ouvi falar isso. Vai fazer residência, né? Muita gente faz a residência com essa
essa vontade de suprir essa necessidade do tipo, eu preciso ser o melhor médico e eu sinto que eu ainda não estou preparado. E a verdade é que a gente nunca vai estar. Mas a gente consegue estar no caminho. Consegue estar no caminho. Eu acredito na medicina brasileira. Eu também acredito, não foi isso que eu Todos falei. acreditam. Acredito completamente. Sim, mas eu tô falando da educação médica, ela tem... E não tem perspectiva também de uma grande otimização pelo que a gente lê o cenário, assim, né? Então, vamos fazer o nosso melhor, fazer a nossa parte. Mas eu acho que é uma vertente que está crescendo cada vez mais a educação médica. Sensacional. Cada vez mais. Podcast interessante, entramos nos papos meio profundos às vezes. Um looping de emoções. Eu me senti, eu estou... Podcast estava assim, ó, tudo em todo felicidade e lugar ao tristeza. mesmo tempo. Felicidade, tristeza, raiva, felicidade. Isso, exatamente. Cara, agora eu tô satisfeita, John. Agora eu achei que foi um podcast maneiro. Então, se a minha dupla tá satisfeita, eu tô satisfeito. Ia lá, Rodrigão, agora tá fofo. satisfeito? Um prazer enorme estar aqui com 2 referências. Fala pra aqui com esse galera aí, público. dá uns recadinhos finais. Manda teu @ se a galera quiser te seguir no Instagram. @Rodrigo C. Franco. Dá aquele like, aquele follow lá. Manda dúvidas da vida, de residência, de pergunta, de questão de prova, do que você quiser. A gente troca uma ideia lá sem problema nenhum. Tô super disponível para conversar com vocês. Sensacional. Boa. Prazer ter esse monstro da clínica médica, nosso professor maravilhoso aqui, dividindo essa mesinha aqui com a gente. Muito obrigada, Rô. Eu que agradeço vocês. E muito obrigada, dupla. Tamo junto. Tamo junto? Onde A gente que a não gente tá, brigou. João? A gente tá em tudo quanto é lugar, né? Vocês Deixa podem eu encontrar a deixar. gente no @medway.residência médica. Vão ver no YouTube, tanto áudio quanto vídeo. Só áudio em qualquer reprodutor de áudio que tem. Então, Spotify, Deezer, Apple, tamo tudo lá. E também, vocês podem me encontrar no @John da Medway, John com DJON, para saber sobre entrevista preventiva, atualidades. Tamo aí. E também mandar aquele direct para qualquer dúvida. E você, Jô? Vocês me encontram lá no @Jodamedway, JO da Medway. Medway não é medley, pai. É Medway. Tem muitas vertentes de Medway. Com vovó, mamãe, Vovó acha que eu titia. trabalho na indústria farmacêutica até hoje. Vocês me encontram a gente lá. Pode mandar mensagem para o que vocês quiserem, dúvidas, angústias, desesperos, cara, que é uma dica de estudo para entender como que organiza o que quer que seja. Tô lá disponível. Pode ser que eu demore um pouquinho a responder, mas a gente responde. Ou então dúvida de pediatria. A gente tá aqui disponível. No YouTube também tem muita coisa rolando. Fica ligado. Se você gostou desse episódio, compartilha com quem quer fazer clínica médica. Temos episódios Lá no Albert anteriores. Einstein. Não, mas quer fazer clínica, vai. Ou então não sabe, tá na dúvida. Não sabe bem pra onde escolher. Ou quer seguir educação médica. Por que não? A gente falou de tanta coisa que serve para todo mundo. É isso, que é só compartilha. Compartilha todo mundo. Tá na academia fazendo squat. É squat o nome? Squash? Não sei. Squat? Squash. Não, isso. Na Squash. academia. Fazendo Squash. um Na leg parede? press, vai. Não era esse. Acho que é com os crochês. Eu não sei, agora eu tenho vergonha. Eu não sou, assim, quem não tá vendo, eu não tenho biotipo muito, né, malhado, então eu não sei essas coisas. Mas, até me perdi o que eu tava falando. Quem quiser, compartilha aqui o podcast, que a gente tá super presente. E deixe seus feedbacks também, galera. Deixe seus Manda aqui, a pedidos. gente lê todos os comentários lá no YouTube. Manda no direct, a gente quer saber o que vocês estão achando aí da 5ª temporada do Finalmente Residente. Até porque a gente tem um contrato milionário para ser renovado pra gente fazer uma 6ª temporada. Fechou? Um abraço. Valeu, galera! Valeu. Beijo!